Bom, começando aqui de novo porque travou a primeira tentativa. Teve uns 7 minutos de live O que você quer falar pra mim? e vai te ensinar os movimentos. Tentando aqui de novo, entrei pelo dados, vai comer meus dados todos. Chamar a Andressa aqui de novo. Vem, Andressa. O que ele tá falando? Acho que agora vai melhorar, não sei, botei no dados. Acho que ele tá falando. A voz dele é assim. Bom, da outra vez demorou uns 2 minutos pra ela entrar. Da bruxa. Pode ir. Voltou. Deixa eu chamar aqui, Andressa, Mas peraí. colocar meu irmão pra ir lá? Tá bom? Tá bom. Combinado? Então eu vou indo por enquanto, tá bom? Tá bom, tá legal, mas isso aí não vai dar porque você tá começando, você começou um do início. Oi, E aí, conseguiu? entrei pelo dados. Beleza. Geralmente demora um pouco para estabilizar, mas dessa vez estava bem ruim. Também deve ser por causa da chuva e todo mundo usando esse horário, fica horário de pico. Tá ruim mesmo. Aí eu perguntei se você Então tem vamos lá. memórias, lembranças da sua educação infantil ou alfabetização. Oi? Se você tem lembranças, memórias da sua educação infantil, da sua alfabetização. Ah, eu tenho um monte. Eu sempre estudei em escola pública, né? Desde da educação infantil até o ensino médio. E eu lembro que na educação infantil, antigamente a gente chamava de jardim da infância, né? Mas a nomenclatura ainda já era educação infantil. E assim, boas memórias, porque na escola que eu estudei era a maioria de gente que morava perto, então a gente já brincava juntos. E na escola só meio que melhorou, né? A convivência e eu me lembro até hoje do nome dos professores que eu tive. Inclusive, a minha primeira professora de educação infantil, ela faleceu quando eu já tinha 9 anos. Faleceu. E, assim, foi uma tristeza, né? Porque a nossa primeira professora, e de repente ela faleceu. Assim, A gente foi se apega horrível. muito aos professores quando a gente é criança, né? A criança, a gente se apega muito aos professores. Eu me lembro dos nomes, eu me lembro que a minha primeira, ela se chamava Natalina. A segunda, da Educação Infantil 2, era começou a época do piolho, né? E eu tive piolho. Ah, Eu quando e um minha pega, irmã todo mundo pega, né? Teve fase da catapora também. Catapora? passo, meu cabelo sempre foi grande desde pequena. E imagina, para cuidar disso tudo, minha mãe fez muita coisa para botar no cabelo, Nossa, devia ter sabe? que comprar Nada 10 shampoos daquele Quell. até sabão em pó ela colocou no meu cabelo. Caramba, eu nunca peguei, eu acho, Mas, na escola piolho, mas várias colegas de vez em quando pegam. é uma coisa muito engraçada, né? Porque, assim, a recomendação é não ficar perto de quem tem olho. Criança, né? Porque criança sempre vai ficar perto, sempre vai querer estar junto. Então, assim, é, é uma coisa, uma recomendação que não é seguida, né? E assim, me lembro dos machucados que eu fiz na escola. Como eu gostava muito de brincar com os meninos, assim, eu corria muito, né? E aí eu ficava sempre com algum hematoma. Fala, Era Luciano. engraçado, era doído, mas era engraçado, né? Tinha uma árvore, eu lembro que Verdade, coça mesmo. O Paulo falou, só de falar em piolho coça a cabeça e dá um nervoso mesmo. dá nervoso, né? Horrível. E aí tinha uma árvore lá que a gente gostava de visitar nela. E aquela árvore, depois que eu voltei lá para essa escola para fazer estágio obrigatório,
Tadinha, a árvore tá sequinha. Você Bons fez tempos estágio aquela na árvore escola quando que ela... você estudou. Foi nostálgico? Isso, muito. Foi muito, assim, inclusive o meu TCC fala um pouco dessa escola, das experiências que eu tive lá e de como ela está agora. Porque eu quero muito atenção. Aham. E você A já fez todos os Claudinha estágios obrigatórios? Ah, pode foi já, responder. concluí tudo. Pode responder o comentário da Cláudia. Por isso as aulas remotas em educação infantil são cruéis, concordo. Tem uma colega que faz todo dia 1 hora de reunião por vídeo e é muito difícil. Imagina os pais tentarem botar as crianças na frente do computador durante muito tempo. Aí fica com o olho muito doendo. Fica com o olho dodói se ficar muito tempo na frente da tela. Sabe uma coisa? Também tem um menino de 4 anos que eu julguei que só fica na televisão, no celular, jogando videogame e não liga pro brinquedo. E o brinquedo faz uma reunião de brinquedo e não participa e fica com 4 anos com o olho doendo. É verdade, ficar muito tempo na frente da tela a criança não pode, né? Também, e aí ele ia que usar óculos. É verdade, só que a gente está falando que tem muitas crianças que estão tendo aula no computador por causa do coronavírus, não é isso? Uhum. E você tá fazendo no celular, mas é pelo computador. É verdade. Você tem que fazer Exatamente. pelo computador. Mas e aí, você já tinha vontade de ser professora? Você ou caiu de paraquedas? Como é que foi isso? Você estudou a vida inteira em escola pública, você falou? Foi escola municipal e estadual ou foi alguma escola federal? Tanto o ensino fundamental, tanto da educação infantil, ensino fundamental 2, municipal, e estadual ensino médio. Uhum. Não estudei em colégios de aplicação, nada dessas coisas. Nem Pedro II, que era o meu sonho, né? Mas não oportunidade. Apesar de que a escola municipal ainda é mais heterogênea do que o Pedro II. Oi? A escola municipal tem um público mais diverso do que o Pedro II. Bastante. Principalmente na região onde eu moro, eu estudei aqui no Engenhão, numa escola praticamente do lado do estádio de futebol. Então o público era bastante... O que acontece? Eu não escolhi pedagogia, ela me escolheu, né? Eu queria serviço social, a princípio eu tinha passado na UERJ, mas eu perdi a matrícula, olha que legal, né? Perdi o prazo da matrícula e aí eu passei para UF, mas o que aconteceu? Era muito longe, eu só tinha 18 anos na época e não ia rolar. Muito longe da minha casa, não ia conseguir pegar 3 conduções, nada. E aí eu me matriculei no ISERJ, porque eu também tinha passado pelo SISU no ISERJ. E lá no ISERJ eu fiquei até 2016, quando teve a greve e que parou tudo. Parou o ERJ, parou o ISERJ, toda a rede estadual de ensino parou, né? E teve até aquele lance das ocupações. Não sei se você lembra. Lembro. Eu já não estava mais na faculdade e ainda não estava na prefeitura, né? Foi uma época que eu era mediador. Eu estava no 2º ano da minha pós, que eu fiz uma pós em educação inclusiva, e eu era mediador numa escola privada da Zona Sul. Exatamente. E aí teve a ocupação, e aí eu decidi me transferir para a Unirio, junto com uma amiga, que é a Marcélia. Só que a Marcélia, por problemas pessoais, ela não pôde continuar o processo de transferência, e eu consegui, passei em primeiro lugar na Unirio, e aí fiquei de agosto de 2016 e agora estou me formando. Se Deus quiser, esse TCC sai. E aí eu vai sair. Com certeza. Eu ia perguntar, você acha que ter perdido a matrícula para serviço social pode ter sido uma coisa do destino? Você acredita em destino? Então, eu não acredito em destino.
Eu acredito em predestinação, porque predestinação está na Bíblia, né? Que E qual é a diferença de predestinação, destino né? para predestinação? Predestinação é uma destinação antecipada, né? É uma coisa que já foi planejada por Deus, Deus já escreveu, e Ele que, pela sua soberana vontade, Ele que vai determinar todas as coisas, como elas devem acontecer, como que deve surgir e tal. Eu acredito nisso. Eu tenho Mas exemplo, tem dentro, referências bíblicas, eu gosto muito da referência de Romanos 9 e da referência de Efésios 1, do 4 ao 5. entendi. Mas dentro dessa predestinação, existe algum tipo de livre-arbítrio que a gente pode decidir caminhos assim que a seguir? Então, é uma pergunta bem complexa, porque até hoje eu me pergunto se existe livre-arbítrio. Né? Pergunta filosófica. Porque Tem que de uma ser, certa... aqui na entrevista tem que ser pergunta filosófica. Aqui a Exatamente. Áurea Daí você comentou. está A Áurea Cristina. muito Sócrates, mas vamos tentar pensar, né? Se existe livre-arbítrio, essa pergunta eu mesma me faço, né? Mas vamos lá. Essa palavra exatamente livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, né? Segundo a minha fé protestante, não existe essa pergunta, essa palavra livre-arbítrio na Bíblia. Mas a gente entende que livre-arbítrio é um poder de escolha, né? De decisão. Beleza. Só que em relação à minha fé, eu não tenho o poder de decidir ser salvo ou não. Já em relação à vida, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou me vestir, eu já tenho o poder de decisão. Entendi. Então, é uma coisa bastante complexa, mas que faz a gente refletir. Por que eu não tenho poder de decisão em relação à minha salvação? Porque a Bíblia fala que nós, seres humanos, Agora não dá. a gente sempre vai rejeitar Deus. Nosso ser humano rejeita tudo que é bom, tudo que é de Deus, tudo que é lei de Deus. Então, como eu, ser humano, vou escolher Deus se eu não gosto dele? Entendeu? Então, através da intervenção de Jesus Cristo, do Espírito Santo, aí sim eu vou escolher Deus, mas ele me escolheu primeiro, entende? Então, em relação à salvação, não tenho esse poder de decisão. Já em relação às outras coisas. Então, essa pergunta ela é meio complexa. Com certeza. Entre o serviço social e a educação, quem escolheu? Áurea, entre serviço social e a educação, quem escolheu? Então, eu não passei para serviço social e como eu tinha pontos de pedagogia, Áurea, eu escolhi pedagogia no ISERJ. Eu, a princípio, achei pedagogia chatão, confesso. Mas bomba. Depois eu me apaixonei, de verdade. Porque quando eu descobri como eu poderia usar a pedagogia para a glória de Deus, aí sim eu me apaixonei. Porque, assim, tudo que eu faço na minha vida, tudo, eu procuro um jeito de glorificar a Deus em tudo que eu faço. E eu falei assim, bom, se eu não conseguir serviço social, que era o que eu queria, talvez porque não fosse a vontade de Deus naquele momento. Então eu vou glorificar a Deus com a nota que eu passei, com aquilo que eu passei, e passei a me dedicar mais à pedagogia. Tanto quando eu me transferia, eu já fui procurar logo o grupo de pesquisa. Então, em 2017, já comecei a perturbar a professora Cláudia Fernandes, né, para ela me aceitar no grupo dela de pesquisa e então a gente começar a trabalhar sobre avaliação, e que é um tema que eu gosto muito, inclusive é tema do meu TCC também. Muito legal. E você teve contato a primeira vez com o cristianismo desde pequena, desde criança? Já foi uma influência da sua família? Então, foi influência da minha mãe,
né? Só a minha e todo mundo disse pra ela ir na bruxa. é o quê? A Andressa Que o só Gui se falou? apaixonou. Não, ele tá falando do jogo ali, do jogo. Deixei ele jogando offline aqui. A gente combina dele ficar um pouquinho, deixando o papai dar aula. Eu falo que eu tô dando aula. Vocês entraram na minha vida. O que foi? O que acontece? Já até que eu ia falar. Então vai, Guigui, já entrou na parte certa. Vai jogando, Guigui, brinca um pouquinho. É o dois, é o outro que eu quero ver. Você não vai deixar o papai dar aula. Eu vou, De novo. O que você quer, Guigui? Eu quero ir no dois e eu tô tentando pular daquela ponte. Eu não sei. Tá bom, desculpa. Deixa eu dar uma atenção aqui pro Guigui. Tá cheio de sono aqui. Bom, eu não ouvi bem a resposta. Eu tô dizendo pra você. Pera aí, rapidinho. Você não faz o combinado. O que você quer, Guigui? Eu quero. Eu não sei. Não. Joga ou não joga? E você disse que algo, agora não lembro exatamente a frase, que você descobriu que conseguiria usar a pedagogia para a glória de Deus, não foi isso? Aí eu pergunto para você, isso tem a ver com o ensino religioso ou não tem nada a ver? Não entendi. Isso tem a ver com o ensino religioso, uma escola cristã? Não. Nunca estudei escola cristã. A influência cristã partiu da minha mãe, né? Da minha família toda. Só a minha mãe é cristã. Das outras são das religiões afro-brasileiras, né? A maioria do candomblé. E por parte de pai são cristãos também, mas eu não tive contato com eles. Então a maior influência foi a minha mãe. Por parte de pai eu tive contato depois na adolescência. Mas a infância toda eu fui criada no cristianismo. E como você vê a educação cristã, de modo geral? A educação cristã assim, do modo geral, eu acho que ela deve ser Para de falar. E a gente precisa de ajustes, né? Você vê que ainda tem algumas lacunas a serem resolvidas. Eu acredito na educação laica, sabe? Como todo batista, nós somos democráticos e acreditamos no Estado laico de direito. Democrático de direito. Né? Então, sou a favor do ensino religioso, sim, né? Mas com uma perspectiva, assim, você conhecer diversas manifestações de religião, diversas manifestações sagradas, vai dar para você a possibilidade de você se identificar com alguma que faça sentido, né? Eu acho que seria uma riqueza nas escolas disso. Quebraria muitos preconceitos, diversos preconceitos em relação à religião. Eu faço parte de uma religião que ela é altamente perseguida. Se tratando de mundo, nós somos os mais perseguidos do mundo. Então, apresentando... O cristianismo, de modo geral, ou a batista? Não. O cristianismo protestante é a religião mais perseguida de todo o mundo. Tem pesquisas sobre isso, tem altos índices de morte. Eu acredito que o ensino religioso está aí para você quebrar barreiras e preconceitos com religião, né? Não só a religião cristã, mas há tantas outras, a Islã também, há até mesmo as afro-brasileiras, estão aí para serem apresentadas e quebrar as barreiras de preconceito. Claro que eu não sou ecumênica de jeito nenhum, eu sou cristã mesmo e defendo a minha fé, mas eu respeito
a toda e qualquer religião, eu respeito a todas as pessoas que possuem crenças diferentes, maneiras de pensar diferentes, e jamais vou impor a minha crença, a minha cosmovisão a outra pessoa. Muito legal. Agora, apresentar, falar sobre, eu tenho total liberdade para isso, eu estou amparada pela Constituição do direito à liberdade religiosa, então eu posso falar à vontade, respeitando, obviamente, o espaço do outro. Se você me deu a oportunidade aqui de estar conversando sobre, eu estou muito feliz e agradeço muito Eu que agradeço a oportunidade. a disponibilidade. Já estou aí desde segunda-feira retrasada, todo dia fazendo uma entrevista live. Tem sido muito legal. E a maioria é gente da pedagogia. Tem gente que está na graduação, tem gente que está no mestrado, tem gente que já está no doutorado, tem gente que já é doutor, já é professor universitário. Muito legal. E a reforma protestante foi muito importante, não foi? Foi um divisor de águas, né? Nós saímos da era medieval, onde o conhecimento era super engessado pela Igreja Católica e, de repente, surgiram reformadores. Martinho Lutero, ele foi o mais famoso. Mas antes de Lutero, nós tivemos o Wycliffe, na Inglaterra, e John Hus também. E eles já começaram a fazer críticas à Igreja Católica sobre suas posturas, né, e suas incoerências. E aí, depois de alguns séculos, Martinho Lutero fixou na catedral, na porta de Wittenberg, as 95 teses que contestavam as ações da Igreja Católica na época. A intenção dele não era afrontar a Igreja Católica, a intenção dele era trazer as discussões, porque como ele era um acadêmico, todo acadêmico da época, que queria fazer discussões, debates, eles afixavam coisas na porta de Wittenberg, naquela universidade, né, naquela região. É como se fosse uma rede social. Ele queria discutir, né, e fazer as pessoas refletirem sobre aquelas 95 teses que ele criou e o porquê não, né? Por que não fazer isso? Martinho Lutero teve muitas experiências com Deus até ele fixar aquelas 95 teses. Paulo está dizendo aqui o viverá pela fé. Foi um versículo que ele batia muito na tecla que a Igreja Católica tem como doutrina você ser salvo pela fé mais as obras. E nós, protestantes, temos essa diferença. Nós somos salvos pela fé e somente pela fé. Não fazemos obras para ser salvo, até porque nós não podemos fazer obras se a obra já foi feita na cruz, né? Jesus já morreu por nós, então não precisamos fazer obras. O que acontece? Depois que ele colou aquelas 95 teses, foi uma porta de... Tô ouvindo, tô aqui dando... Um outro tema que eu gosto de defender muito, fé e ciência. Fé e ciência não são opostas. Fé e ciência, desde o começo da reforma, andaram sempre juntas. Até porque foi um acadêmico que fez a reforma, né? E foi um professor de universidade que fez a reforma. Então, por que a fé tem que ser oposta da ciência? Do papai ali, por favor. Não é? E, assim, Martinho Lutero trouxe esse divisor de águas, né, para a ciência e para a fé. Trouxe à tona coisas que estavam perdidas, como, por exemplo, a Bíblia fala para a gente sempre meditar nas Escrituras, e na época a Igreja Católica não dava acesso à Bíblia. Então, como é que você vai meditar nas Escrituras sem você ler as Escrituras, né? Então, Martinho Lutero resolveu revolucionar, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, para a língua do povo. Não era um alemão erudito, era um alemão popular na época. E teve também a imprensa nessa mesma época. Então, só facilitou, né, a distribuição das Bíblias. Mas como é que você vai distribuir Bíblias se o povo não sabe ler, né? Então, Lutero
fundou as primeiras escolas públicas gratuitas. Eu sou oriunda de escola pública, como eu já disse, e eu defendo o ensino público de qualidade para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Eu acho que a escola pública, sim, é um motivo de luta, é um motivo de... sabe? E eu defendo isso. E isso é fruto da reforma. A reforma protestante trouxe a escola pública gratuita para as pessoas aprenderem a ler, para então ler a Bíblia, né? É muito Porque legal. não faz sentido ter um livro e não souber ler, né? Claro que de lá para cá a gente teve didáticas bastante... que a gente criticou bastante, como a de Comênios, por exemplo. Você já pegou isso, você já estudou sobre isso. A gente tem críticas às didáticas como eram feitas naquela época, mas assim... Era uma época que ainda era uma novidade, né? Isso, era uma novidade, era uma coisa extraordinária. Pobre não ia para a escola, sabe? Só nobre, só a nobreza estudava. Até porque a Carta de Comênio, até ser colocada em prática, demorou. Ela foi escrita muito tempo depois que ela passou a ser colocada nas escolas, seguirem mais ou menos o que ele propôs, né? Organização de turmas. E a escola de hoje em dia ainda é muito influenciada pelo que ele propôs, né? Exatamente. Até hoje a gente vê a organização das cadeiras como eram naquela época. Pouca coisa se mudou, sabe? Eu tenho críticas ainda a esse engessamento tradicional. Eu acredito numa escola inovadora, mas ao mesmo tempo defendo muito a escola pública. E amo de paixão. Teve um comentário aqui, tá até voltando, grande. Exatamente. Da Claudinha. Tanta luta pela liberdade de pensamento, pelo livre acesso às escrituras, e hoje as pessoas se tornam seguidoras de pessoas. Isso aí, Claudinha. Acreditando em fake news sem interpretação e contextualização. Exatamente. Inclusive, Claudinha, eu vou até dando uma notícia de primeira mão para vocês aqui, porque eu tenho vontade de fazer mestrado. Mas eu tenho vontade de falar sobre essa questão do hábito de leitura de um povo. Nós, brasileiros, somos um povo que não temos o hábito de leitura. Não é nos incentivado, sabe? As pessoas não incentivam a leitura. Eu, como vim de escola pública, tinha uma biblioteca na minha escola. E eu vou contar para vocês o que acontecia. A biblioteca, você só podia pegar os livros que estavam em cima da mesa. Entendeu? Os livros da estante não poderiam mexer. Já trabalhei em escola assim também. E assim, como que você vai incentivar o hábito de leitura se você só pode pegar livros com desenhos e poucas frases, sabe? E isso daí é acostumado o brasileiro a não ler, a ver imagens. Eu só vou ler se tem imagens. E com isso, quem é que vai ler a Bíblia? Qual é o cristão, né? Nesse contexto, como é que ele vai ler a Bíblia Sagrada? Ele não vai ler. Porque a Bíblia Sagrada não tem imagens, não tem figuras, né? São só palavras. E muita gente fala pra mim, quando eu leio a Bíblia me dá sono, fico cansado, fico com dor de cabeça. Porque não é hábito do brasileiro ler. Porque existem as fake news? Por que o cristão seguem pessoas? Justamente porque é mais fácil você ouvir alguém falar sobre a Bíblia do que você pegar a sua Bíblia e ler. E ter a sua interpretação. Então, a gente vê muitas pessoas sendo enganadas por falsos profetas, falsos crentes, falsos tudo, e justamente pelo fato de não ter o hábito de ler a Bíblia. Eu digo que a Bíblia, ela é o nosso manual de regra e fé. E como é que você vai funcionar alguma coisa sem você ler o seu manual, sabe? Como que você vai dirigir sua vida se você não ler o seu manual? E como que você vai fazer tudo para a glória de Deus se você não acredita no seu manual ou precisa que alguém interprete para você? Isso é um mau hábito. Eu acredito que mais para frente mudar ou não. Isso é um incentivo que a gente vai dar para as nossas crianças desde já.
vai começar na educação infantil. A educação infantil é importante a gente estimular hábitos de leitura desde a educação infantil. Ah, mas a criança não consegue ler. Claro, ela não consegue ler a palavra escrita, mas ela pode ler outras formas de... Pode ter outras formas de leitura. Porque o Paulo Freire, ele disse no livro dele, agora eu não me lembro o título, que eu estou nervosa, ele diz assim, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Se desde a educação infantil você ensinar a criança a ter hábitos de ler o mundo, ela vai se tornar uma excelente leitora, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje que eu tenho dificuldade de ter hábitos de leitura, tenho. Eu sempre me pego me forçando a ler. Por quê? Porque desde pequena não fui incentivada de jeito nenhum. Eu só passei a ler alguma coisa quando eu estava para fazer o vestibular, que era a leitura obrigatória de alguns clássicos da literatura, porque ia cair no Enem. E assim, o primeiro livro que eu li foi do Graciliano Ramos, sabe? Vidas Secas. Vidas Secas. Para mim, aquele livro foi horroroso. Primeira vez que eu li. Horrível, muito chato. Mas depois que eu li a segunda vez, eu falei, ele tem razão. E eu fui refletindo sobre a história do Fabiano e fiquei com pena dele, sabe? Depois que a gente lê pela segunda vez. Mas, assim, é muito ruim você não ter incentivo e, de repente, você se pega forçado a ler. E aí, de repente, é meio um choque, né? É um choque de realidade. Você já se sentiu vítima de preconceito por ser protestante? Bastante. Bastante. Na faculdade? Bastante. Assim, na faculdade, algumas vezes. Porque, assim, eu vou te dizer o contexto da situação. Nós sabemos que existem protestantes de mau caráter, assim como tem mau caráter em qualquer religião, né? E, infelizmente, algumas pessoas fazem uso da nossa fé e vão para a mídia atrair público, né? A gente vê exemplos de pastores que têm programas de televisão e que falam coisas que não condizem com a palavra de Deus. Tudo que é falado ali, você pode ouvir e jogar fora, porque nada está escrito na Bíblia. E aí, as pessoas dentro da faculdade, elas pegam esses exemplos que elas têm acesso, né, que é o programa de televisão, que são as falas dessas pessoas, e colocam tudo no mesmo pacotinho, sabe? Que todos os crentes são exatamente assim. Quando, na verdade, não são. Existem diversas linhas teológicas dentro do protestantismo. Eu sou batista, mas existem os pentecostais, que são da linha da Assembleia de Deus. Existem os neopentecostais, que são a Universal, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus e etc. Existem os reformados, que são a presbiteriana, as batistas reformadas, né, que são as PIBs, as tradicionais. Metodista. E a metodista, ela segue a linha pentecostal, junto com a Assembleia de Deus. Mas aí tem a metodista. A metodista também é dividida em duas, entre wesleyana e a metodista tradicional. Sim, eu estudei na escola que era wesleyana. Fala. No Bennett. A diferença quase nula, né? Que uma segue mais a doutrina de John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista. Ele era inglês e veio para fazer missões nos Estados Unidos, né? E nesse caminho que ele foi fazer missões para os Estados Unidos, ele estava num barco com um grupo de anabatistas. E na época, os anabatistas, eles eram super perseguidos. E assim, eles enfrentaram uma tempestade no meio do caminho. Você imagina o desespero do John Wesley, ele achando que ia morrer, e os anabatistas assim, sabe, tranquilões, e aí, tipo, todo mundo, quieto. Aí ele falou assim, não, peraí,
tem alguma coisa errada, porque eu tô desesperado, tá tendo uma tempestade aqui, e tá todo mundo assim, como se nada tivesse acontecendo. Aí um anabatista chegou para ele, que também é uma outra ramificação do protestantismo, né? E chegou para ele e falou assim: olha, eu confio em Deus. Se ele quiser que a gente morra, que seja feita a vontade dele. Mas se ele não quiser, ele vai nos levar em segurança até o nosso destino. Naquele momento, John Wesley caiu a ficha e falou assim: meu Deus, que cristianismo eu estou vivendo, que se nem em Deus na tempestade eu estou confiando que vou chegar vivo, eu vou fazer isso. Até ateu, quando tá em situação assim, recorre a Deus, né? Pois é, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Aquele famoso ditado. E aí, naquele momento, ele repensa o cristianismo dele. Ele reflete que, poxa, eu acho que eu estudei tudo, li a Bíblia e tal, e não sou cristão, como assim? Naquele momento, naquela tempestade, ele teve um real encontro com Jesus, no sentido de que a fé que ele tinha não era fé. Tem alguém aí? Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Eu parei na parte. Ele descobriu que naquele momento em que ele se perguntou que tipo de cristianismo eu estou vivendo, foi o momento que ele teve um encontro verdadeiramente com a fé Mas cristã. então você nunca sentiria medo, você acha? Se você estivesse num avião ou num barco, numa turbulência, a sua fé nunca deixaria o seu medo tomar conta? Não estou querendo dizer que é a mesma coisa que aconteceu com ele lá, mas foi uma dúvida que surgiu desse relato. O medo é algo natural, uma defesa do ser humano. O problema não é ter medo, o problema é você se desesperar e perder a confiança naquele que tudo pode. Quer ver o que acontece? Com certeza eu sentiria medo, mas confiaria em que se eu morresse, para mim é lucro morrer, porque eu estaria indo para perto do meu pai. E se eu vivesse, é para cumprir ainda o propósito que ele me colocou aqui na terra para fazer. Não, sem dúvida, mas às vezes naufragar no mar ainda pode acontecer várias coisas, né? Digo. Tudo bem, mas assim, tem exemplos na Bíblia de naufrágios, sabe? Em que foi até que aconteceu com o apóstolo Paulo, o barco afundou todo e ele ficou numa tauba vivo. Caraca. Ele conseguiu chegar e ali ele conseguiu converter a ilha toda. Assim, o propósito de Deus na vida dele ainda não tinha acabado. Mesmo que o barco afundou todo e as pessoas ficaram agarradas a taubas de madeira, ninguém morreu, todos se salvaram. Incrível. E me diz uma coisa, você, na sua religião, nessas ramificações, também teve uma diferença de não cultuar a Ave Maria, Virgem Maria, rezar a Ave Maria? Assim. Então, a nossa diferença entre os católicos, justamente em relação à intercessão, não é? Os católicos, eles creem que a Maria intercede a Jesus por nós, né? Por intermédio de Maria, nós fazemos a oração e ela vai interceder a Jesus. Fazendo a alusão a João 2, quando Jesus fez o primeiro milagre, Maria chegou para Jesus e falou: Jesus, o vinho acabou. Aí ele chega para ela e fala: que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Mas ela fala assim, poxa, para os empregados: olha, fazem tudo o que ele disser. Então, nessa intervenção de Maria foi o estopim para que a Igreja Católica mostrasse essa intercessão de Maria. A última vez.
Nós protestantes, nós pensamos diferente. Para nós, ao Pai, as nossas é o Espírito. A gente encontra essa referência no livro de Romanos 8, do 26 ao 27, que fala que o Espírito Santo, ele intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Aí, o que é gemidos inexprimíveis? É como se fosse aquele sofrimento das entranhas. Nós não sabemos orar como convém, como é o certo. Nós conversamos com Deus, mas o Espírito Santo ele vai traduzir tudo que a gente fala da maneira correta para Deus. Isso é a base de muito sofrimento. Ele pega das entranhas mesmo e ora ao Pai na nossa oração. É por isso que está a diferença. Nós não cremos que Maria seja intercessora, nós cremos que o Espírito Santo intercede ao Pai porque temos uma referência clara na Bíblia sobre isso, incontestável, e respeito quem pensa diferente, mas eu não contra provas, não há argumentos. Sim, sim. E você associaria isso a algo, digamos, de patriarcado, machismo? Não, porque Jesus nos apresentou Deus como Pai. Então, se ele nos apresentou como Pai, por que não chamá-lo de Pai, né? A Bíblia, em toda a sua estrutura, tem como base a liderança do homem, porque vem de Adão. Desde Adão, Jardim do Éden, temos como cabeça o homem. Hoje em dia, a gente tem interpretações erradas sobre cabeça, submissão. O século XXI interpreta submissão como subserviência. E submissão não é subserviência. Subserviência é você obedecer sem questionar, abaixar a cabeça para tudo, sem poder ter sua opinião, seus pensamentos e tal. Isso é subserviência. Então, o que é você ser submisso a alguém? Por exemplo, você é professor e acima de você é coordenadora pedagógica e tem a diretora. Você deve o quê? Submissão a elas, certo? Porque a diretora está acima de você num cargo e tal, mas agora, você não está impedido de expressar sua opinião. Você não está impedido de expressar seus pensamentos, suas ideias, seus projetos. Você não está impedido de nada. Desde que tudo seja feito com pleno acordo. Você chegar para a coordenadora e falar: poxa, eu tenho um projeto para fazer aqui. O que você acha? Será que se adequa? Será que é legal? Você está sendo submisso à sua coordenadora. Você está meio que entrando em acordo e tal, para melhor crescimento da escola, melhor crescimento dos alunos. Então seria a mesma coisa que subordinação. Mais ou menos, porque no caso da submissão, que você falou sobre pensamento patriarcal, eu já não levo para esse lado. Eu levo Mas no caso, então, no casamento, a esposa seria submissa ao marido, nesse conceito de submissão. Esse conceito de submissão. E não é subserviência, repetindo, não é subserviência. Eu, por exemplo, tenho sim desejo em casar. Eu, como esposa, seria submissa ao meu esposo, sim. Ele, por exemplo, uma decisão que eu quero tomar, eu vou chegar com ele e conversar sobre. Olha só, eu quero comprar um iPhone, por exemplo. Quero comprar um iPhone. Poxa, será que cabe o orçamento da gente? Dá para eu comprar um iPhone? Será que tem alguma conta além disso para pagar? Ou tá tudo ok e tal? Isso é submissão. Eu não comprei o iPhone porque eu quis. Eu conversei com meu esposo. Será que o nosso orçamento cabe? Será que dá? Será que tem um dinheirinho sobrando para a gente poder comprar o meu iPhone? Entendeu? Isso é ser submisso. É isso que é bíblico. Mas se fosse ao contrário, entendeu? O marido não precisaria ser submisso à esposa.
Não entendi. Mas se fosse o Aí contrário. eu não tenho o contrário. A Bíblia não dá essa possibilidade. Então eu vou pelo que está escrito. Não, no caso, se o marido quisesse comprar o iPhone, ele não precisaria conversar com a esposa. Teria que conversar também com a esposa, porque sempre tem que haver concordância entre o casal. A Bíblia nos ensina do casal estar em comum acordo, sempre. Se um não tiver de acordo, não rola. Entendi. A gente E voltando um pouco para. Vamos voltar um pouco, cortando um pouco. Já estamos aqui em 45 minutos, mais uns 10 minutos para a gente ir fechando. Você não falou muito sobre o seu estágio. Você queria falar um pouco sobre o estágio no museu? eu fiz estágio no Museu Nacional de Belas Artes. Para mim foi uma experiência incrível. Porque assim, a gente está sempre acostumado a falar sobre sala de aula, sobre espaços escolares, e a gente esquece que a educação está presente também em espaços não escolares. E unir arte à educação, para mim, foi maravilhoso, porque eu já gosto de arte, né? E assim, e a educação que eu me apaixonei, né? A educação me escolheu. Unir esses dois foi muito bom. Eu tive muito aprendizado com o Rossano, que é do Museu Nacional de Belas Artes. Rossano, a Simone, o Tobias, foram pessoas que me ajudaram muito a entender um pouco dessa e como as duas podem caminhar juntas. E assim, eu fiquei muito feliz e recolhi materiais para estar depois escrevendo um artigo sobre uma exposição que eu ajudei, né, a montar como estagiária na Muito época. legal, uma experiência E muito bacana, né? Eu também fui estagiário de foi museu, no Museu da Carmen Miranda. E aí, como é que foi essa Ah, experiência? foi muito legal. Na época eu até achava que esse bobear eu ia seguir a carreira nessa área e não ia nem ir para a sala de aula. Porque na época você, né, não tinha experiência com sala de aula, estava na área de museu, pensava em de repente seguir. Mas aí acabou o contrato, eu tive outra experiência e fui para a escola. Mas adoro, também cheguei a É, trabalhar em museu uma época depois, mas foi pouco. Só um pouquinho, tá acabando. bom, é muito bom essa questão da arte. Ela, ela é uma coisa que nos faz ter liberdade de expressar o que a gente quer, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito fã de artes, muito fã de música, de, de artes plásticas, de Você tudo. gosta de Gosto, música fora da música gospel? gosto, O gosto, que você gosto muito gosta? de. Vamos falar um pouco sobre a coisa Ah, assim, para fechando com amenidades. eu sou. É difícil de dizer qual é o meu estilo, Ah, ninguém sabe? responde isso, mas tá bom. É pop, MPB, rock. É um estilo complexo. Curto MPB, gosto de rock. é, Só não, olha, acho que assim, eu vou pelas eliminações das coisas que eu não gosto. Eu não gosto de sertanejo. Eu odeio sertanejo. Eu não sei porquê, mas me irrita, sabe? Os meus Sei, vizinhos, eles conseguem Essa fazer tá acabando. ódio. Respeito, Depois mas você eu vou te dizer. fazer isso pra mim. E uma coisa que eu também não gosto é pagode, funk, assim, não é muito o ritmo que eu gosto, nem sertanejo, funk, pagode, samba, depende da letra. E assim, não gosto de ouvir sempre, sabe? Não gosto de ouvir, na verdade eu não gosto de ouvir. Então, Entendi. essa pra Sobrou mim mais o rock e pop. exato. E E o música, MPB, MPB e música internacional em geral, assim, que não seja, digamos, muito agitada, muito barulhenta. depende, tem rock que é barulhento, e eu gosto. Ah, assim, tipo o Isso quê? vai depender. Ah, cara, eu gosto da banda Queen, sabe? Ah, mas não é tão barulhento, não é tão pesado. Barulho legal. Pai. Ah, Algumas, dependendo das músicas, é.
Não, sim. E tem Peraí, Gui, peraí. uma curiosidade sobre a banda Queen, que o Fred Mercury, ele fez uma música cristã, sabia? Qual? A música Jesus, da banda Queen. Essa música é maravilhosa, linda. Vou E ouvir, eu não totalmente bíblica. conheço. Pois é, rock é cultura, banda Queen é cultura. Com certeza. Você gosta de rock, Gui? Gente. O Gui Raul, sabe cantar uma do Queen. We will rock you. papai, o Raul prefere música de metal. Tá bom. Que E igual tem algum a- filme ou série que você indicaria, você indica, ou que você está vendo, ou que seja um dos seus favoritos ou favorito? Eu tenho uma favorita. Eu tenho a Brooklyn Nine-Nine, que ela é uma série muito divertida. E tem a Anne. Anne com E. Ah, sim, já ouvi Essa falar. série é profunda, é maravilhosa. Eu também indico uma. Ela é bem... Mas, quando eu assisti, eu fiquei completamente. E assim, você tem que ter muito estômago para assistir. Eu assistia e chorei tanto. Todos os episódios eu chorava de sair catarro do nariz. Né? Então, assim, Tá que nem é um eu tô choro agora, que mas é porque não sei se é resfriado ou alergia. é uma série chamada Olhos que Condenam. Eu acho que sim. toda a sociedade tem que assistir essa série para entender o que acontece na pele de uma pessoa, como que ela sofre esse racismo todo, como que, sabe, é uma maneira muito sutil de você escravizar alguém novamente. É uma coisa horrível, sabe? Eles foram totalmente injustiçados por causa da raça deles, sabe? Isso é horrível, isso é péssimo, isso não é de Deus. Deus não se agrada disso, porque o próprio Jesus falou que não faz acepção de pessoas. E no entanto, o ser humano, ele faz, né? Acepção de pessoas, o apartheid tá aí, né? Foi um marco. E tá sendo, de uma forma, existe racismo no Brasil, e é muito pior do que a gente imagina. Porque acho que o pior racismo é aquele sutil, que vem com a aparência de sutileza, mas na verdade destrói. Destrói pessoas, destrói ideias, destrói tudo. Então eu acho que é uma série que eu super indico qualquer ser humano assistir, para entender o que acontece, como funciona. Por isso que eu falo, eu desidratei vendo essa série, não dá. Não assistiria de novo, porque não tem mais psicológico para isso. Entendi. Um lugar que você gostaria de viajar, conhecer? Eu tenho vontade de conhecer o Brasil todo. Eu sou fã de praia, né? Então, assim, qualquer lugar que tenha praia, eu tô aí. Quero ir. Entendi. Então, Mas em relação, assim, ao cristianismo, um lugar sagrado, assim? Papai, você vai acabar com certeza. coisa. 2 lugares. Oi? Israel, Sim. Deixa eu fazer uma coisa pra você. Israel e a Alemanha, onde Martinho Lutero fixou as 95 teses. Eu tinha muita vontade de Tá lá até conhecer. hoje? Ou já foi tirado e tem uma réplica? Eu não sei se tá lá até hoje, mas eu acredito que seja réplica sim, também né? acho. Original. Sim, fala da Bahia. Então, o primeiro lugar que eu conheci fora do Rio de Janeiro foi a Bahia. Com pessoas maravilhosas, com as minhas Cláudias, com a minha Claudinha, né? E o pessoal do GEPAC, assim, a gente foi apresentar um trabalho lá no Endip. Foi muito bom. Eu curti muito na casa da Áurea, que é aquela casa lá maravilhosa. Linda. Muito legal, Andressa. A gente já está aqui com 55 minutos. Então, queria já ir agradecendo pela disponibilidade, a participação. Sempre ficam várias dúvidas que dariam para fazer outras entrevistas sobre cada questão. Algumas que eu tinha preparado acabam não entrando, mas não tem nenhum problema. Foi um prazer. Muito obrigado a todo mundo que participou.
Guigui tá feliz que vai acabar, papai vai dar atenção. Você gostaria de fazer uma oração para fechar? Claro. Eu vou dar oi. 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 Vamos orar, Gui. Vamos fazer uma oração Vamos pro fechar Papai os do Céu? Mas Senta aqui. pensa na hora de dormir. Ah, mas não é só na hora de dormir que reza, não. Mas vamos orar assim mesmo. Vamos fechar os olhos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus Cristo. E vamos agradecer. Primeira coisa, eu quero agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigada pela vida do Caio, pela vida do Gui, pela vida das pessoas que estão assistindo essa live. Que vidas sejam impactadas, meu Deus. Tudo que aconteceu aqui, que o teu nome seja glorificado. E tudo, meu Deus, tudo que foi falado aqui, seja para honra e glória do seu santo nome. E abençoa a que assistiu essa live. Abençoa, Senhor, a todos. Agora lutando, meu Pai, no coronavírus. Essa guerra que está infindando, parece que acabaram as forças. Esses profissionais, não só os enfermeiros, mas todos os profissionais de serviços essenciais. Fortaleça, trabalhe com ele. Que o Senhor venha dar sabedoria para conduzir. Que o Senhor venha dar sabedoria aos cientistas para confeccionar uma vacina. Que o Senhor venha estar à frente de tudo e no controle de tudo, como o Senhor sempre esteve. Obrigado pelo seu poder, pela sua soberania. Obrigado por ter escolhido essa noite e nos presenteado com essa oportunidade de falar sobre diversas coisas, inclusive sobre o Senhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela vida do Caio, pela vida do Gui e pela minha vida. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Então, Amém. muito obrigado, Andressa. Boa noite. Obrigada, Até a Andressa. próxima. Gui, obrigada pela participação, Gui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. próxima.